Sra. Presidente. Começava por felicitar a direção da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar pela sua presença aqui na Comissão e por ter exposto aqui o seu ponto de vista, a sua reflexão e opinião em relação aos cuidados de saúde primários. Felicitar também pelos 30 anos. Penso que é importante, de facto, a existência da Associação e tudo aquilo que tem contribuído também para a valorização não só desta especialidade, mas também pela garantia dos cuidados de saúde às populações. Eu acho, de facto, que são aspectos que devem merecer, de facto, esta valorização e este reconhecimento também aqui por parte da Comissão de Saúde e da Assembleia da República. Sobre as questões que nos trouxeram cá, os cuidados de saúde primários, nós também consideramos que são de facto essenciais e que são preponderantes para os portugueses. Não dizer que são uma porta de entrada, mas é de facto o primeiro contato. Muitas das vezes é o primeiro contato, ou deveria ser, se calhar até algumas situações não é, mas deveria de ser o primeiro contato dos portugueses, dos utentes com os cuidados de saúde. E considero que é de extrema importância, aliás, as várias questões que aqui nos colocaram, considero que é de extrema importância e os cuidados de saúde primários, infelizmente, eu penso que estão ainda muito, não estão a dar esta resposta quando nós falamos da promoção da saúde e da prevenção da doença, porque é aí que de facto nós não estão a dar a resposta necessária neste sentido. Obviamente que há situações pontuais e que efetivamente não é tudo igual no país, mas na generalidade esta é uma matéria que nós consideramos ter sido sempre o parente pobre ao nível da saúde, e isto traria ganhos extraordinários. Em primeiro lugar, logo do ponto de vista da saúde das pessoas, e em segundo lugar, tendo em conta até que este Governo coloca sempre como primeiro critério os números e as contas e tudo o que tem a ver com estes aspectos, também traria aqui muitos ganhos, porque os tratamentos e aquilo que se investiria na prevenção iria-se naturalmente poupar em evitar que as populações desenvolvessem determinadas doenças ou que essas doenças atingissem situações de maior gravidade e pudessem ser logo tratadas de início. Por isso, esta é uma matéria que nós consideramos de extrema importância. Registamos também aqui o conjunto de informações que nos trouxeram e queria aqui salientar um aspecto, de facto, que eu acho que deve merecer uma reflexão. Obviamente isto é sem nenhuma posição definida em relação a este aspecto, mas as questões que colocaram sobre as unidades ponderadas parece que é um aspecto, de facto, que deve merecer reflexão e discussão sobre essa situação, porque, de facto, não é tudo igual, a realidade não é toda igual. Não estou a dizer que nas zonas urbanas não há dificuldades, também há, mas aquilo que são as características das zonas urbanas são diferentes das características das zonas de interior, e isso deve naturalmente ser tido em conta quando se aborda também as questões relativas aos cuidados de saúde primários. Uma das questões que gostaria de abordar e que também abordaram e que está sempre também no conjunto das reivindicações por parte dos utentes é o médico de família. Eu penso que esta é, de facto, uma questão central a este nível de cuidados, que ainda há muitos utentes que não têm médico de família. Nós entendemos, de facto, também como necessário a atualização das listas de utentes, mas uma atualização que não retire os utentes do seu médico de família, ou seja, uma atualização que retire aquelas que são as duplas inscrições, que retire as pessoas que já tenham falecido. Obviamente que isso tem que ser feito, porque as listas não correspondem à realidade, mas não podemos estar de acordo com um conjunto de procedimentos que tem vindo a ser praticado um pouco pelo país, que é aqueles utentes que não recorram aos cuidados de saúde primários, salvo erro, em 3 anos, que sejam retirados dessa lista, e não havendo a garantia, de facto, como é que fica a situação destes mesmos utentes. Pensamos que não é por aí que as questões que se resolvem. Damos muita importância também aos aspectos que colocaram aqui em relação ao internato médico e à formação. É, de facto, um aspecto de grande relevância.
Um outro aspecto que gostaríamos de falar e que também aqui referiram em relação ao enfermeiro de família, não só o enfermeiro de família, é necessário um conjunto de outros profissionais ao nível dos cuidados de saúde primários. Podemos falar, por exemplo, as questões em relação à saúde oral, que também deveria de haver uma resposta nos cuidados de saúde primários, e quando formamos também um conjunto de médicos dentistas que poderiam dar essa mesma resposta, e o Estado não contrata esse conjunto de profissionais para os cuidados de saúde primários, mas o enfermeiro de família, que na nossa perspectiva também traria aqui um conjunto de grande importância. E há um aspecto que também referiram e eu queria aqui referir e para comungar da vossa opinião, que é de facto a articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde, que tem que existir. Tem que existir, não há dúvidas, para bem do utente e para um tratamento mais adequado e para que os cuidados de saúde, que os vários profissionais que em cada situação específica acabam por intervir em determinado caso concreto, de facto tenham conhecimento daquilo que é o retrato geral e daquilo que foi também já o acompanhamento que esses mesmos utentes tiveram. Há um conjunto de 3 questões que eu gostaria aqui de colocar e também de ouvir a vossa opinião e um comentário sobre elas. É verdade que nós temos ouvido o Governo referir muitas vezes que os cuidados de saúde primários são uma prioridade e que se pretende reforçar os cuidados de saúde primários. Nós comungamos desta importância e desta premissa. A verdade é que a prática é bem diferente daquilo que é a opção, daquilo que é o discurso político por parte dos governos, porque aquilo que nós temos assistido no terreno é não há, ou seja, continua a haver esta enorme falta de médicos de família, há falta de um conjunto de profissionais dos cuidados de saúde primários que não são contratados, enfermeiros, quando nós, por exemplo, conhecemos o elevado desemprego, por exemplo, neste grupo profissional, ou dos administrativos, ou dos auxiliares, ou outros que podemos falar, ou seja, aquilo que é o discurso político, de facto, não se coaduna com a sua prática. Tem-se registado um conjunto de encerramentos de extensões de saúde, redução de horários, e isto são tudo medidas, na nossa opinião, que não estão no sentido de valorizar e, de facto, desta proximidade que também referiram, não vão nesse sentido, muito pelo contrário, estão a afastar os cuidados de saúde primários por parte das populações, do seu acesso, e nós consideramos isto de veras preocupante e, de facto, não é este o caminho que devemos seguir neste momento. A par disto, o Governo avançou com a fusão de agrupamentos de centros de saúde. Nós consideramos isto também muito preocupante, porque não vai numa lógica de proximidade. Isso é sobre este aspecto concreto, aliás, sobre aquilo que têm sido as políticas desenvolvidas. E esta questão concreta da fusão dos agrupamentos de centros de saúde, gostava de ouvir como é que vê esta mesma fusão. Porque, de facto, criar agrupamentos de centros de saúde para 300.000 habitantes, 400.000 habitantes, aqui não há uma proximidade da gestão. Depois, uma das questões que estava também falada e que tem sido, não a de agora, também já do passado, que era a autonomia também da gestão dos centros de saúde. Penso que esta autonomia ficou um pouco pelas palavras. Gostava também de ouvir em relação a isto, como é que veem, ou que conjunto de funções é que os agrupamentos de centros de saúde, que é a figura que temos neste momento, o PCP tem uma proposta diferente. Nós entendemos que os centros de saúde deviam estar organizados com base na unidade geográfica concelho, se bem que posso designar assim, ou seja, mas deviam ter uma organização de base concelhia, de facto, para poder garantir essa mesma proximidade, e ter aqui, de facto, um quadro de autonomia que permitisse uma gestão mais ágil e mais que pudesse responder efetivamente àquilo que são as necessidades por parte dos utentes. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, de facto, e de certa forma já foi aqui abordada, é as desigualdades existentes entre USFs e unidades de cuidados de saúde personalizados. De facto, as USFs atingem, salvo erro, nem chega a 5 milhões de portugueses, não abrange 5 milhões de portugueses. É uma reforma que já tem um conjunto de anos. Nós alertámos no início logo para estas questões, de facto a sua abrangência e que pudesse ter uma taxa de cobertura nacional, mas é gritante depois também as diferenças existentes. Muitas das vezes entramos no centro de saúde onde é o OSF, houve investimentos, os espaços foram requalificados, os profissionais têm umas condições de trabalho melhores, os utentes também sentem que têm uma melhor
prestação de cuidados e depois vamos ao andar de cima ou vamos ao outro lado e é completamente diferente. Parece que são dois mundos completamente à parte, quase que existindo aqui portugueses de primeira, portugueses de segunda e condições de trabalho também de primeira e de segunda para os próprios profissionais. Gostava que também pudessem fazer um comentário sobre este aspecto e, de certa forma, como é que poderíamos intervir para que estas desigualdades existentes pudessem ser atenuadas e, de facto, que os cuidados de saúde que são prestados ao nível dos cuidados de saúde primários pudessem ser equivalentes a todos os portugueses. Uma última questão para terminar. O Sr. Primeiro-Ministro, uma opinião, obviamente que terão toda a liberdade para responder ou não a esta questão, mas é uma questão que nos preocupa bastante. O Governo anunciou mais um conjunto de medidas que vão afetar os trabalhadores da administração pública e, neste sentido, vão também afetar os profissionais de saúde que estão no Serviço Nacional de Saúde. Aumento do horário de trabalho para as 40 horas, penalizações nas reformas, com a questão da alteração do cálculo das reformas e o aumento da idade da reforma, a mobilidade, as questões que têm a ver com o subsídio de desemprego. Nós consideramos que este conjunto de medidas vão trazer mais desmotivação à desmotivação já existente nos profissionais de saúde e que vão ter impactos na organização e no funcionamento dos estabelecimentos públicos de saúde, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde. Como é que, gostaria de perguntar, como é que, ou que impactos é que se prevêem que possa ocorrer com a aplicação, caso elas se venham a concretizar, deste conjunto de medidas e que impactos é que isto pode ter nos cuidados de saúde primários e nos cuidados que são prestados aos utentes? Duas questões muito rápidas. Uma primeira ainda sobre as desigualdades entre o SF e unidades de cuidados de saúde personalizados. Eu creio que as diferenças não serão só físicas. Obviamente que elas são aquelas que à partida nos chamam a atenção e que estão logo à vista, mas há diferenças substanciais ao nível da organização. Por exemplo, numa unidade de cuidados de saúde personalizados, há muitas ainda em que persiste aquelas longas filas de espera de manhã, em que o utente vai às 5 ou 6 da manhã para poder ter acesso a uma consulta. Eu penso que isto são questões que claramente demonstram estas desigualdades e demonstram de facto a diferença no atendimento também para a prestação dos cuidados de saúde. Se eu tiver uma situação de emergência, vou ao SF e tenho uma consulta e ali o utente tem que estar nesta fila de espera ou tem que acabar por ir ao serviço de atendimento permanente, caso exista, ou atendimento complementar, pronto, caso exista. Só mesmo para terminar, em relação a esta questão das taxas moderadoras, dizer que a realidade não é bem assim, não estou a dizer que esse não é o exemplo concreto dessa USF, mas os dados do Ministério da Saúde, que são publicados pela ACSS, demonstram uma redução nas consultas nos cuidados de saúde primários. Não estou a falar daquelas consultas não presenciais, estou a falar das consultas presenciais. Ainda últimos dados disponíveis que estão na página da ACSS referem essas informações e, de facto, as taxas moderadoras constituem um claro obstáculo no acesso aos cuidados de saúde.